Para quem achou que ele não fosse publicado, está aqui o edital da Receita Federal 5/12/2022. Foi publicado o edital tão esperado. Desde 2014 a gente não tinha concurso para ocupação de cargos da Receita Federal, o que faz com que a gente tenha uma expectativa enorme e grandiosa sobre esse concurso. Está aqui o edital, imprimi ele inteirinho, fiz análise ontem dele, foi a data da publicação. Ontem foi publicado no Diário Oficial, é lógico que a gente não vai ficar lendo isso aqui assim, a gente vai projetar aqui para você. Então, esse vídeo tem o objetivo de te explicar os principais pontos do edital, mas isso de forma muito detalhada. Não só em relação a prazo de inscrição e dia da prova, mas sobre como é que vai funcionar a prova, quais são as fases. Se você é pessoa com deficiência física, como é que você tem que fazer requerimento, cuidado com isso. E quando é que o requerimento vai ser objeto de aceitação ou não e publicação nesse certame. Como é que você estuda para a prova, que matérias aparecem. Aliás, como é que você escolhe os cargos para o qual você quer, um cargo ou outro para o qual você quer concorrer. Lembra que é importante pensar que você precisa saber não só em relação a quanto é que você vai ganhar quando você ocupar o cargo de servidor público do Ministério da Fazenda, que isso vai acontecer. Mas você tem que saber como é que funciona o concurso, como é que você se prepara, quais são as disciplinas que estão divididas e como é que a gente vai trabalhar as disciplinas. Mas eu acho que mais do que isso é saber como é que o concurso se comporta em relação à regulamentação dele. Eu sei que o edital por vezes é muito chato de ser lido, mas é importante. Então nesse vídeo você vai ter todas as informações de forma detalhada, de maneira que você consiga compreender, inclusive você hoje ou daqui a alguns dias já precisa escolher qual cargo, para qual cargo você vai começar a estudar. Isso é importante porque você vai direcionar o seu estudo. Não sai por aí comprando o curso igual um maluco, comprando tudo que aparece no mercado. Muitas aulas estão desatualizadas, cuidado com isso. Vamos olhar o edital primeiro? Respira, fica calmo, que vai dar tempo de você estudar a prova dia 19 de março, só em 19 de março. Então vamos lá? Sem mais demoras, vamos colocar isso aqui de uma forma bem detalhada para você? Ó, o edital foi publicado, então, no Diário Oficial, dia 5 de dezembro, né? E o primeiro item do edital, né, a primeira disposição desse edital é uma disposição sobre as preliminares desse edital. E, naturalmente, ele vai falar sobre uma composição de cargos aqui. Nomenclatura do né? O cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Esse auditor fiscal da Receita Federal tem um total de 230 vagas. A gente vai falar sobre a reserva de vagas para pessoas negras. Se você for negro ou pessoa negra com deficiência física ou negra e deficiente físico, a gente vai falar sobre isso também. E 5% das vagas, veja então, um total de 46 vagas são reservadas para negros e um total de 12 vagas, equivalendo a 5% do total de 230, são reservadas para pessoas com deficiência física. A gente não fala mais portador, a gente expressa, né, dizendo que é a pessoa com deficiência física, não mais portador, tá bom? Esse nome, inclusive, já é obsoleto há um bom tempo. E o outro cargo, que é de analista tributário da Receita Federal, um outro cargo diferente do auditor. E para essa vaga, né, essa concorrência que para esse cargo é de 351 vagas, né, na ampla concorrência, porque a gente tem 5% da reserva e para pessoas com deficiência, 94 para pessoas negras e no total de 469 vagas disponíveis, né, contabilizando então PCD e negros. O prazo de validade desse concurso, então o concurso é válido por 24 meses, contados da data da publicação, da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial. Então cuidado, não é de agora, não é de 5/12, não é nada disso. Não é de 6/12, não, também não é nada disso. Não é de 2/12, quando de fato esse edital estava pronto, não é isso. É 24, a gente pensa em 20, são 24 meses, né? 24 meses contados da publicação da homologação do resultado. Professora, como é que é o resultado final? É o resultado, a gente já pensando que teve o prazo para recorrer das questões, recorrer da prova dissertativa. Então, a partir desse momento, contabiliza-se 24 meses, tá? Naturalmente, como a gente tem um concurso federal, a gente vai ter várias unidades, né, da federação
conforme a disponibilidade das lotações. Isso vai ser expedido pela própria Secretaria da Receita Federal para a ocupação dessas vagas em todo o território nacional, tá bom? É isso. Bom, vamos lá para o concurso, vamos falar sobre ele, que é o item 2, né, desse edital, super importante esse item, um dos mais relevantes que a gente precisa ler e ter noção. Bom, o concurso, pessoal, ele vai acontecer em 2 etapas, mas cuidado, não significa que você vai ter 2 dias de prova, é só 1 dia de prova, e é isso que é fogo na bomba. O difícil dessa prova é isso, é você estar preparado para ficar desde as 7h30 da manhã, porque 7h30 da manhã fecha os portões, você tem que estar lá às 7h30 da manhã, vai fechar os portões ali, até às 19h30. Então veja só, a primeira etapa da prova vai ser, na primeira fase, a prova objetiva, de caráter eliminatório e já classificatório. A segunda fase, prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório. Professor, mas você está falando primeira e segunda fase. Pois é, mas isso aqui vai acontecer no domingo, tá? Domingo, dia 19 de março. Professora, como assim? Eu vou fazer o quê? Você vai fazer no mesmo dia, 3 provas, tá? A prova objetiva e a prova discursiva. A prova objetiva, a prova de questões objetivas e questões específicas de um conteúdo específico que eu vou te explicar de manhã, e você depois à tarde vai ter prova discursiva, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai para a terceira fase. E a terceira fase é uma fase de pesquisa de vida pregressa, de caráter eliminatório. A gente vai explicar o que é isso, mas eu já te digo, cuidado com postagens em rede social, já começa a reduzir determinadas postagens da sua rede social. Cuidado com o que você posta, você vai perceber que o próprio Ministério da Fazenda, aqui, quando pede para a Receita Federal realizar esse edital a Receita Federal contrata a banca da FGV, ela já pede algumas limitações em relação a determinadas posturas, ou seja, essa pesquisa de vida pregressa, pessoal, hoje é muito mais fácil de se fazer com a rede social aí para todo mundo ver. Cuidado com isso. Então, já tenta reduzir determinadas postagens, cuidado com bebida alcoólica sendo postada, cuidado com certas imagens que você posta ali que pode comprometer a sua aprovação. E é lógico, os caras têm como fazer esse tipo de pesquisa, porque aliás é extremamente fácil, né? E aí a gente vai ter uma segunda etapa. Olha que interessante, então. A primeira fase é uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A gente vai ter 2 provas, de conteúdo geral e conteúdo específico. Na segunda fase, a prova discursiva, que também é de caráter eliminatório e classificatório, e você vai perceber, se você não conseguir a pontuação nas provas objetivas na primeira, eliminado. Segunda, eliminado. A sua prova discursiva não é nem corrigida. Essas 3 provas no mesmo dia. Depois a gente vai para a terceira fase do concurso, que é a pesquisa de vida pregressa, também de caráter eliminatório. Se a banca analisar que tem alguma coisa errada com a postura que ele entendeu e que a banca analisa subjetivamente que você não pode ocupar esse cargo, então você está fora do certame. A segunda etapa é de um curso de formação profissional também de caráter eliminatório. Vai ser um curso realizado em alguns polos, é um curso feito à distância. Você vai ficar por 30 dias fazendo esse curso, depois eu vou falar sobre ele também, tá bom? As etapas do item 2.1 serão executadas pela Fundação Getúlio Vargas, exceto a pesquisa de vida pregressa, que vai ser com a banca da FGV, olha isso, junto com a Receita Federal. Os caras não estão de brincadeira. A primeira etapa do concurso vai ser realizada em todas as capitais do país, com exceção da pesquisa de vida pregressa, que vai ser realizada online. E a segunda etapa será desenvolvida também na modalidade online, à distância, né, o ensino na modalidade EAD, com provas realizadas online, em 5 polos. Então esse curso vai acontecer em alguns lugares, ó, tá vendo esse curso que ele fala? Em 5 polos diferentes, Brasília, Manaus, Recife, São Paulo e Curitiba. Então, pessoal, veja que ainda é uma fase do concurso fazer esse curso. E esse curso vai ter provinhas ali que serão realizadas também na modalidade online para os candidatos que passaram pelas 3 provas, pesquisa da vida pregressa, e você cai aí nesse concurso, nessa fase que é a fase do curso, tá bom?
Havendo indisponibilidade nas localidades onde estão realizadas as provas da primeira etapa do concurso, mediante aprovação da Receita Federal, e se reserva o direito de alocar os candidatos em cidades próximas a determinada para aplicação das provas, tá? E a Receita Federal e a FGV não vai se responsabilizar por nenhum tipo de deslocamento, mesmo que você já esteja nessa fase da prova que ele chamou aqui para nós, né? De segunda etapa da prova, tá? Mesmo que você não tiver como ir, você precisa chegar lá de alguma forma, porque o deslocamento não é por conta da FGV, até porque você ainda não é servidor público, né? Você ainda, nem da FGV, nem da Receita Federal, porque você ainda não é servidor público. O cargo, cuidado com isso. O cargo também, você precisa fazer a escolha, né, do cargo. Professora, eu vou só olhar aqui para a escolha do cargo, o valor do salário. Cuidado, a gente tem, vagas, número de vagas. Então, auditor da Receita Federal exige nível superior. E aqui, pessoal, naturalmente, os dois cargos exigem mesmo requisito de formação, né? Com salários diferentes, até porque as funções são diferentes, a gente vai falar sobre isso também. R$ 21.029 da remuneração inicial para auditor da Receita, R$ 11.684,39 para analista tributário da Receita Federal, tá bom? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, mas só para você saber a disponibilidade ali, né? Você, se aprovado no concurso público, precisa, pessoal, tá? Atender cumulativamente os seguintes requisitos, tá? Você precisa ter nacionalidade brasileira e, se for português, e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre os portugueses e brasileiros, tá? Cuidado se você for português, então. Estar em pleno gozo dos direitos políticos, está tudo certo com as suas obrigações eleitorais. Então, para quem não votou esse ano, para quem não justificou, precisa correr para que as obrigações eleitorais estejam tudo corretinhas, tudo certinho. Aproveita e já abre uma pasta de documentação que você precisa guardar para o concurso. Professor, o que eu preciso guardar para o concurso? É bom que você guarde para o concurso, pessoal, essa documentação já atualizada, tudo direitinho, né? Para você depois não ficar correndo, procurar as coisas, enfim, procurar certidão, né? E ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por junta médica oficial, para passar por exame. Ter idade mínima de 18 anos completados na data da posse, pois é. Pode fazer o concurso antes mesmo de completar a maioridade civil. Possuir os requisitos exigidos para o exercício das atribuições legais do cargo. Apresentar a declaração. Apresentar certidão de identidade, CPF, certidão de nascimento ou declaração de união estável feita perante tabelião, se for o caso, né? Aquela comprovação de que você tem união estável e registrou isso publicamente. Apresentar título de eleitor com um comprovante da última votação e declaração de regularidade que vai ser emitida pela internet. Estar kit com obrigação militar, né, no caso dos homens. E apresentar o certificado de reservista. Professor, não sei onde é que tá, então já começa a procurar que dá tempo de achar. Pergunta pra mãe, que a mãe sempre sabe onde é que a gente larga esses documentos importantes. Apresentar comprovante de PIS e PASEP, arruma já isso, deixa tudo certinho, já faz isso daqui, e arruma essas coisas, tá? Apresentar certidão de nascimento, dos dependentes, se tiver criança, o termo de guarda ou tutela, ou então de adoção, se for o caso. Apresentar CPF de dependente, se você tiver dependentes, né? Apresentar comprovante de residência com o nome do servidor, né? Ou a servidora, né? Já empossada no negócio. Apresentar, que chique, né? Apresentar currículo atualizado, nem precisa ser na plataforma Lattes, ele não está exigindo aqui pelo menos, e não especificou isso em nenhum outro lugar do edital. Apresentar a última declaração do imposto de renda com recibo de entrega. Professor, eu não entreguei, então corra logo, vai, já faz isso e entrega a última declaração, faz aí a declaração do imposto de renda e entrega para você ter esse comprovante de declaração, tá bom? Apresentar comprovante de conta bancária, apresentar uma cópia de carteira de trabalho, as folhas, né, que constam, né, o local de trabalho, apresentar o diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, está falando da educação regulada, né, ou educação superior regulada e não cursos livres.
Apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da posse. Pode ser que ele peça, então, uma outra documentação a mais. E que esse edital, naturalmente, pessoal, é um primeiro edital e depois ele pode ser alterado, modificado. A gente pode ter mais pedidos e mais exigências. Anexos podem ser colocados aqui, tá? Cumprir com todas as determinações do edital, tá? E aí, pessoal, ele fala de uma restrição aqui que é muito comum, bastante comum, para os concursos públicos no Brasil. Que eu não concordo muito, mas enfim, né? Vamos lá. Veja, estará impedido de tomar posse o candidato e servidor demitido ou destituído de cargo de comissão, na vigência do prazo de incompatibilidade para investidura em cargo federal público, que não atenda a quaisquer dos requisitos mencionados no subitens 3.1, 2 e 3, ou que tenha praticado qualquer ato desamonador de sua conduta, detectando por meio dos documentos referente à pesquisa de vida pregressa, de que tratam as letras A e D. Pelo amor de Deus, não vai me fazer nada de errado se você é servidor público federal, por favor, né? Porque senão você não vai conseguir tomar posse, tá? Vamos para as inscrições, olha que legal, as inscrições aqui no item 4. As inscrições vão começar a acontecer, então assim, 6 dias ali, né, depois da publicação do edital, no dia 12 de dezembro de 2022, até 19 de 23. É o cuidado, né, porque o povo fica doido em dezembro e mais maluco ainda em janeiro, mas é bastante tempo de inscrição. 12 de dezembro a 19 de janeiro de 2023, faz logo, já faz isso. O valor da inscrição vai ser de R$210. É mais importante você fazer logo a inscrição do que ficar procurando um curso preparatório. Calma. R$210 para o cargo de auditor fiscal, 115 para o cargo de analista tributário. Professora, mas eu quero isenção. Eu vou pedir isenção. Eu vou falar para vocês sobre isenção também. Daqui a pouquinho a gente chega no nosso item de isenção para eu te explicar. Para efetuar a inscrição, pessoal, copia e cola. Aí... Ó, copia e cola esse endereço direitinho que você vai fazer a sua inscrição, tá? Ó, peraí, deixa eu colocar aqui. Eita ferro, vamos ver. Eita lá, ó, olha que bonito, já apareceu o concurso público. Querido, não é isso que eu quero, meu amor, eu quero meu edital de volta. Não é isso que eu quero falar para os meus meninos agora. Então, para efetuar as inscrições, você já foi direto o link aqui, porque o link é chique, meu bem, é só você fazer isso aqui, ó, já entra no link, você faz a... Olha que lindo, eu ia mostrar para vocês, copiar e colar. Professora, se liga, olha que legal, já direto você entra para inscrição, tá vendo? Eu fiz aqui, aconteceu. E aí, a partir das 4 horas do dia 12, agora de dezembro, até as 16 horas, 19h20, ó, cuidado, até as 4, vendo até as 5 da tarde, e nem até as 24 horas não, tá? De acordo com o horário de Brasília, horário oficial de Brasília, 16 horas, 4 horas do dia 12 de dezembro até as 16 horas de 19 de janeiro, tá? Você vai fazer o preenchimento, pessoal, de toda a documentação que está anexa ao edital, tá? Você vai perceber que logo depois ele vai gerar um DARF, que é esse documento de arrecadação de receitas federais, e aí você vai pagar a DARF, né? Vai realizar o pagamento da DARF, tá? Você vai fazer um requerimento de inscrição direitinho, né, para preencher o cadastro, o CPF, tudo direitinho lá durante isso, né? E aí, pessoal, cuidado, tá? Para obtenção do DARF, você vai preencher esse DARF ali, tá? Com a data de vencimento, tá? Ó, período de apuração e data de vencimento, ó. Para obtenção do DARF, ele vai preencher número de referência, você não vai informar, e o valor do principal. Qual que é o valor do principal? Ó, o valor do principal aqui, ó, ele colocou, né? Ou vai ser de R$210, a depender se você quer disputar o cargo de auditor, e se você quer analista, R$115. Você mesmo vai preencher a sua DARF, tá bom? Então o sistema vai abrir para você ali e você vai fazer o preenchimento, tá bom? O requerimento de inscrição, ele vai ser cancelado, vai ser desconsiderado o seu cancelamento até dia 20 de janeiro, se você não pagar, que é o primeiro dia útil subsequente ao período destinado ao recebimento das inscrições, tá? Bom, depois do dia 16, depois do dia 19, após as 16 horas, pessoal, eles não recebem mais inscrição. Então, cuidado com isso. Não vai deixar para fazer isso no último dia, bobagem, tá? Já coloca nas suas tarefas, aí no seu celular, no seu computador, em algum lugar. É importante que você já coloque essas informações, já anota aí, deixa aí direitinho. Aí ele vai falar aqui, né, sobre as inscrições, não são aceitas inscrições fora do prazo, ele vai falar sobre tudo isso. A isenção de inscrição.
quero pedir a isenção de taxa de inscrição, tá? Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos amparados pelo Decreto 6593/2008, que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E mesmo assim, mesmo inscrito no CAD Único, Decreto 11.016 de 22, e amparados pela Lei 13.656 de 2008, garante a isenção ao doador de medula mediante solicitação e comprovação conforme descrito no edital. Mas é o seguinte, pessoal, mesmo estando inscrito em CAD Único, você pode ter uma negativa da concessão dessa isenção. Pode ser que mesmo assim, ou seja, não lhe garante a isenção só porque você está inscrito no CAD, tá? As isenções poderão ser solicitadas no período das 16 horas do dia 12 de dezembro, no mesmo período de inscrição. Aqui, ó, não vou clicar nesse no https porque isso não vai entrar. Então aqui mesmo, dentro do edital, é só você clicar, tá salvo em PDF aqui o meu edital, é só você clicar que você vai ter uma noção assim de como fazer o pedido de isenção, tá bom? E você vai indicar o número do NIS, que é atribuído ao Cadastro Único, né, ao CAD, tá bom? E você vai fazer um upload dos documentos comprobatórios dessa condição de hipossuficiência. E mesmo assim pode ser que pós-análise, pessoal, você não consiga a isenção, tá bom? Inscrição, ó, você precisa falar da sua condição de hipossuficiência econômica. Inscrição no CAD, declaração de ser membro cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo, tá? Ou então você comprova essa condição de doador. Aí quando você fizer isso e quiser comprovar a condição de doador de medula óssea, né? Para fazer isso, ou seja, você tem uma outra modalidade de requerimento de isenção, você manda, então ali, ó, tá? Os documentos, você faz o upload da cédula de identidade, carteirinha ou documento de doador emitida pelo órgão oficial ou então entidade credenciada pela União, Estado e Município, e não serão aceitos documentos enviados via fax. Alguém usa fax? Via fax, correio eletrônico, via postal, e entregues pessoalmente na sede e outros lugares que não previstos no item 5.2, tá? O candidato que não tiver isenção deferida, mas tenha realizado outra inscrição paga, terá a sua isenção cancelada. Ou você pede a isenção, né? Tá vendo, ó? Se ele tem isenção deferida, mas tem realizado uma outra inscrição paga, ele vai ter isenção cancelada. Então, ou você pede a isenção, ou você paga. Pedindo a isenção sobre as duas hipóteses. Tá inscrito em CAD, ou então é doador, e comprova, né, que é doador de medula óssea, tá? Perfeito. O simples preenchimento, pessoal, não garante, ó, tá vendo? Olha o que ele fala no item 5.6, ó. O simples preenchimento não vai garantir o benefício, tá? Não é isso só. O fato da pessoa participar de qualquer outro programa social, como ProUni, FIES, Bolsa Família, não garante por si só a isenção dessa taxa. O não cumprimento das etapas fixadas ou a inconformidade de alguma informação, documento, então eles estão pedindo uma documentação para comprovar, um laudo XYZ, e a pessoa não envia, significa que isso aqui, ó, ou apresentada fora do período, ele implicará a eliminação automática do processo de isenção. O resultado do processo de isenção vai acontecer numa data provável de 16 de janeiro de 2023 no endereço eletrônico aqui. Então quem pedir isenção já anota aí direitinho quando é que tem que entrar em contato, né, com esse endereço eletrônico para saber o resultado, tá? O candidato que tem negativa em deferimento pode interpor recurso de 2 dias a serem contados do primeiro dia útil subsequente da divulgação aqui do resultado da análise dos pedidos, tá? E a relação vai ser divulgada no dia 8 de fevereiro de 2023, ou seja, tive negativa, entro com recurso e dia 8 de fevereiro, então deixa anotado todas essas datinhas aí direitinho para você, até 8 de fevereiro, ou seja, pode até ser antes, né? E os candidatos que terão indeferimento de pedido, eles vão poder pagar a taxa naturalmente, né? Se ele teve indeferimento de isenção, ele pode pagar a DARF depois, né? Imprimindo DARF para pagamento, conforme
os prazos descritos no item 4 do edital, né? Que prevê a data, né? Tudo bem. Pessoas com deficiência física, vamos lá para as vagas destinadas às pessoas com deficiência física. E cuidado, pessoal, porque você precisa fazer naturalmente a comprovação que o certame exige aqui, para que você tenha o deferimento. Então, as pessoas, professor, e pessoas com deficiência física e negras, a mesma coisa, elas podem acumular esse pedido, né? Serão consideradas pessoas com deficiência física para fins de inscrição, aquelas que se enquadram na categoria do artigo 4º da Lei 3289 de 99, a 5296, o decreto 5296 de 2004, o parágrafo 1º da 12764 de 2012. Então, a gente tem as deficiências todas, né, estão alcançadas naturalmente pela isenção, né? Não há uma discriminação da concessão dessa tentativa de isenção, né, ou de comprovar que a pessoa tem que disputar esse cargo porque tem deficiência física, tá? E aí, pessoal, naturalmente, a gente precisa fazer a inscrição já com esse entendimento, que as vagas reservadas deverão, naturalmente, marcarem no link de inscrição que está fazendo a inscrição, porque é pessoa negra ou pessoa com deficiência, e vai, no caso de pessoa com deficiência, enviar um laudo médico, olha. E aí, ele pede para que a gente envie esse laudo médico também até às 16 horas do dia 19 de janeiro. Aqui nesse endereço eletrônico que eu também não vou clicar, tá bom? E o fato da pessoa enviar o laudo médico não faz com que naturalmente ela já concorra às vagas destinadas às pessoas com deficiência física, tá? Ó, não garante a participação na concorrência para as vagas reservadas, porque ela deixa de naturalmente concorrer nas vagas, né, de ampla concorrência e vai concorrer nas vagas que são reservadas, tá? Porque o candidato vai passar por uma perícia médica que é promovida por uma equipe de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas. E no caso da não confirmação, a pessoa vai entrar na concorrência das vagas nas vagas amplas, né, de concorrência ampla, tá bom? Somente serão aceitos documentos, cuidado, PDF, JPEG e JPG, que não exceda 5 MBs. O candidato deverá observar as demais orientações dentro do próprio link. Quando você clicar, esse link aqui acima, ó, tá vendo desse item? Ele já vai mandar para você uma relação de documentos que você precisa ter, tá bom? E aí, pessoal, tudo isso que ele está falando aqui é tudo sobre essa possibilidade de negação ou então concessão, tá bom? Ó, negação ou concessão. Ele vai falar para você, inclusive, naturalmente, tudo que o laudo médico tem que ter. E cuidado, porque você precisa falar com o médico que te acompanha e dizer que você vai precisar de um laudo médico detalhado. Se você quiser, até envie esse pontinho aqui do edital para o médico para ele realizar o laudo da melhor forma possível, um pouco mais legível a letra e da forma mais detalhada possível. Quanto mais detalhes no laudo, pessoal, melhor, tá? É isso, tá bom? Quanto mais reservado isso, quanto mais colocar isso, melhor, tá? Pessoal, quem precisa de adaptação para o dia da prova? Então a pessoa anda de cadeira de rodas, ou ela anda de muleta, ou ela tem subvisão, baixa visão, ela precisa de uma prova adaptada. E se ela precisa de prova adaptada, ela vai clicar no link e vai pedir uma aplicação especial dessa prova, discorrendo, lógico, com laudo médico específico, imagem, documento original que justifique o atendimento especial solicitado. Ela precisa informar o porquê que ela quer uma adaptação para a realização dessa prova, tá bom? E aí, com certeza, vai ser concedido, tá? A FGV é aceito. Tô falando isso porque também acompanho os alunos aí de primeira e segunda fase que precisam fazer prova especial. Enviando isso direitinho, nunca tive notícia da FGV recusar. Sempre fazendo isso de forma bastante detalhada. Se você tiver dúvida, pessoal, tem aqui também, ó, a mãe pode ter direito à amamentação no intervalo de 2 horas, tá? Por 30 minutos por filho, se ela precisar amamentar. Então, mãe de gêmeos, mãe de crianças pequenininhas que estão ainda na fase de amamentação, sem dúvida nenhuma, ela vai ser, lógico, acompanhada por um fiscal, mas ela pode dar de mamar para a criança, não tem problema nenhum. Eu já tive alunas que foram fazer prova grávidas, outras foram e pediram cadeira adaptada e conseguiram, e também mãezinhas que estavam ali no período de amamentação e conseguiram deferimento, tá? Então é tranquilo, você consegue, as mulheres que precisarem, tá? Vão conseguir sim ser acompanhadas, tá?
e podem usufruir desse benefício, que nada mais é do que um direito delas, né, das mãezinhas. Serão reservadas, então, uma quantidade de 20%, pessoas com deficiência 5%, pessoas negras 20%, e naturalmente, quando a pessoa vai comprovar, ou ela declara, né, uma autodeclaração. Essa autodeclaração, pessoal, ela vai passar naturalmente por uma análise desta comissão, uma análise da comissão que vai ter uma noção se realmente a pessoa é negra, se o candidato é negro. A gente sempre tem algumas coisas absurdas, né, sobre pessoas que se declaram negra, porque é aberta uma declaração, uma autodeclaração, para depois a banca analisar. E depois a gente percebe que a pessoa não é negra coisa nenhuma, né? Eu, por exemplo, sou filha de negro. Aí a pessoa acha que porque ela é filha de negro, naturalmente ou automaticamente ela tem direito a essas vagas, né? As vagas restritas para as pessoas negras. Então é a mesma coisa. Assim como as pessoas com deficiência física precisam manifestar e comprovar essa condição, aqui neste caso, pessoal, elas precisam manifestar e depois será averiguado isso se ela realmente é negra ou não. Ela vai no formulário de inscrição manifestar esse desejo de participar, então, das vagas que são destinadas porque se declaram negras. Professora, é obrigatória essa declaração? Não, não. A autodeclaração dos negros, né, as pessoas negras, é facultativa. Porque se ele quiser, ele pode se submeter às regras gerais desse edital, às vagas, né, de ampla concorrência, e não disputar a vaga porque é negro, tá? Não tem problema nenhum, ele pode fazer isso, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Lógico que vai ser montada uma comissão, né? E essa comissão, ela vai verificar se ele realmente é qualificado como negro. Assim, e a maioria desses membros presentes na comissão é que vão entender se essa pessoa realmente é negra ou não, tá? O candidato vai comparecer a uma entrevista, munido desse formulário de autodeclaração, que é o anexo 4 desse edital lá no final, e ele vai ser confrontado com o fenótipo que ele declarou, além do documento original dele, né, e uma cópia e a certidão de nascimento dele. As cópias serão retidas pela comissão e informações adicionais constarão na convocação da entrevista. E aí, provavelmente, quando convocado, quer dizer, já passou, já aprovou, já foi aprovado na segunda etapa, e aí ele vai ser entrevistado, tá bom? Ah, e uma coisa bem interessante que eu falei para vocês no comecinho, que é o seguinte, ó, os candidatos negros com deficiência poderão se inscrever concomitantemente para as vagas reservadas a pessoas com deficiência, tá bom? Então é possível, tá? Os candidatos aprovados para as vagas destinadas a negros e para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, convocados concomitentes por mais de uma via para o provimento do cargo, deverão optar se ele quer uma vaga, se ele quer essa vaga para essa concorrência como pessoa com deficiência física ou então negro, tá bom? Então, sobre o item 8, tá? Sobre as provas, olha lá, o item 9 já abre aqui, inaugura as provas, quer dizer, vamos falar especificamente sobre as provas, como é que elas vão acontecer. A gente vai ter uma prova objetiva e uma prova discursiva, elas de caráter eliminatório, que vão acontecer na data provável de 19 de março de 2023. As provas são aplicadas neste mesmo dia, ó lá, em 2 turnos diferentes, o turno da manhã e o turno da tarde. No turno da manhã, ele vai ser aplicada a prova de conhecimentos básicos que a gente vai falar. E no turno da tarde vai ser a prova de conhecimentos específicos e a prova discursiva, ó, 2 provas à tarde, uma pela manhã. O turno da manhã começa às 8 e vai até 12h30. E o turno da tarde, que o povo acaba não voltando, o povo larga a prova no meio e vai embora. Não volta nunca mais nem para dizer adeus, nem para pegar o caderno, nem pegar a bolsa, né? O turno da tarde, tô brincando, a pessoa sai de lá com a bolsa, das 15 às 19h30. Ah, já vou falar uma coisa que tá lá no fim do edital, já vou aproveitar para falar. Pessoal, eles pedem para que você não leve nenhum aparelho eletrônico e celular, relógio digital, essas coisas. Lógico que você vai levar, mas você vai deixar na bolsa lá e a FGV não se responsabiliza se houver furto, alguma coisa. Mas, pessoal, dentro do local de prova, vocês vão perceber que os fiscais não vão deixar você usar, né? Não vão deixar você entrar com o celular e nem usar o telefone. Eles vão pedir no ingresso do local de prova, pelo menos que está no edital, que você já guarde seu aparelho, desligue seu aparelho e não fique zanzando ali com nenhum meio eletrônico. Ponto, né? Ai, professor, não pode ponto, infelizmente não pode ponto, tá? Então, cuidado com isso, viu, pessoal? Ó, tá aqui. Por que você falou 7h30, professor, o edital tá falando 8 horas? Porque os portões, pessoal, serão fechados com 30 minutos de antecedência, ou seja,
A sua prova começa às 7h30 da manhã. 7 horas, pessoal, você já tem um local de prova, no máximo 7 horas, tá? E às 14h30 vai ser fechado o portão, no turno da tarde. 7h30 da manhã, observado o horário oficial de Brasília, e 2h30 da tarde, 14h30, horário de Brasília à tarde. Ou seja, 7 horas da manhã, você tem que estar lá, né? Porque 7h30 fecha o portão, 8 horas quando começa. Pode ter um pouco de atraso, mas oficialmente é isso, tá? E aí, pessoal, em nenhuma hipótese, esse portão vai ser reaberto, você pode fazer qualquer coisa, não pode fazer nada. Vamos lá. Lógico que ele está falando no item 9 da prova objetiva e depois da outra prova de conhecimentos específicos. O que é uma prova objetiva que vai acontecer, vai começar às 8 horas da manhã, para auditor, cargo de auditor fiscal? A gente vai ter 10 questões de língua portuguesa, 8 de língua inglesa, raciocínio matemático, lógico, 8, estatística, 6, economia e finanças públicas, administração geral, administração pública e auditoria, né? Essas aqui, então. Auditoria, contabilidade geral e pública, fluência em dados, total de 80 questões de manhã. Às 8 horas da manhã você faz a prova de conhecimentos gerais. Conhecimentos específicos, né? Então, para conhecimentos específicos, a gente tem 60 questões objetivas de conhecimentos específicos para o cargo de auditor no período da tarde. Sendo 8 de direito administrativo, 8 de constitucional, 10 de previdenciário e tributário arrebentando a boca do balão, não é mesmo? Tá aqui, ó. Direito tributário, 12. 12 de tributário. Ou seja, o que é que faz você passar na prova? Faz você passar na prova uma série de coisas, né, professora? Uma série de coisas. Mas, meu querido, se você estiver afinadíssimo com legislação tributária, aduaneira e direito tributário, for bem na prova de língua portuguesa e se equilibrar nas provas ali, ó, ok, tá? Cuidado. 60 questões. Sendo que nós temos, né, ó, direito tributário 12, legislação tributária 10 e 12 de legislação aduaneira. Olha que importante que é este conteúdo de direito tributário que se destaca, né, das demais outras questões, no horário da manhã e no horário da tarde também. 80 de manhã, 60 à tarde, né? 60 direito, né? Direito do início ao fim, né? Direito do início ao fim. Para analista tributário, né? Para analista tributário, de manhã, a gente vai ter 70 questões, 10 a menos de auditor, de manhã, 15 de língua portuguesa. Eita, professora! Língua portuguesa é pesado, língua portuguesa é pesado. 10 de língua inglesa, raciocínio lógico e matemático, estatística, administração geral e pública, fluência em dados. Analista tributário, ó, à tarde, para conhecimentos específicos, 14 constitucional, 12 de administrativo, 16 de tributário, 14 de legislação tributária e 14 de aduaneira. 70 questões à tarde, hein? Prova pesada para analista tributário da Receita, viu? Para analista, prova pesada em quantidade, inclusive de conteúdo, tá? De conteúdo específico em direito tributário. Ou seja, professor, eu tenho que estudar tudo de direito tributário? Tudo é muito, mas bastante coisa, né? Será atribuída a nota zero. Cuidado com isso, será atribuída a nota zero a questão que apresentar no cartão de resposta mais de uma ou nenhuma resposta assinalada. Não vai pintar, pelo amor de Deus, não vai invadir. Cuidado com isso, tá? Pessoal, se você rasurar, você não pode pedir outro cartão, tá? Não tem como fazer isso. E você tem que usar a caneta esferográfica de tinta azul ou preta, e vai ser de cor transparente, tá bom? Então cuidado com isso para não fazer nenhuma coisa errada, tá bom? Ó, o preenchimento indevido do cartão de resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não adianta você reclamar. Se você manchar, dobrar, cuidado para não deixar bebida cair em cima, né? Ó, molhar, amassar, rasgar, e não for possível fazer a leitura do cartão, lascou-se, hein? Cuidado com isso, né? Cuidado com isso para você não se dar mal. Ó, e outra coisa, tá? As imagens, pessoal, serão disponibilizadas, vão ficar disponíveis por até 15 dias úteis a contar da data do resultado final do concurso, as imagens do cartão de respostas mesmo que você deu, tá? O cartão de resposta é digitalizado, uma máquina lê esse cartão e faz a contagem de pontuação e ela vai ficar disponibilizada para você também. Cuidado, ó lá. Serão considerados na prova objetiva o candidato que cumulativamente acertou 50% de conhecimentos básicos,
50% de conhecimentos específicos, não zerar, não pode zerar, pessoal, não pode zerar em nada. Você pode razoável, mas zerar você não pode, tá? Então 50% de acertos na prova 1 e prova 2 do mesmo dia. Eu digo prova 1 de conhecimentos básicos, prova 2 de conhecimento específico, tá? O candidato que não for aprovado estará automaticamente eliminado do concurso, porque é classificatório, cada prova é classificatória, tá? Prova discursiva, pessoal. A prova discursiva manteve o mesmo clássico, né? Manteve o que ela já fazia. Ela vai ser constituída de 2 questões discursivas. Para o que normalmente cai nessa prova de questões discursivas? Ó, pessoal, normalmente vai cair uma questão ou de direito tributário constitucional, na primeira questão, ou então de legislação tributária, e a segunda questão provavelmente vai ser de aduaneira. Esse é o estilo, normalmente, que a própria Receita Federal fazia na época que ela organizava a prova pela ESAF, né? Pela Escola Superior de Administração Fazendária. Normalmente era assim. Eu acho que a prova vai manter isso. E fazer uma pergunta sobre uma legislação específica, por exemplo, de IPI, de imposto de importação ou exportação. Acho que ela pode perguntar sobre isso e falar sobre legislação aduaneira. Ou então ela vai colocar na primeira questão algum princípio, alguma norma. Até assim, na última prova, depois a gente vai falar sobre isso nos cursos, ela trouxe uma questão sobre o Simples Nacional e depois falou sobre a aduaneira, legislação aduaneira, tá? Então acho que vai acontecer isso mesmo. Para o cargo de analista tributário, olha só, a prova será constituída de uma questão. Então, para auditor vai ser 2, tá? E analista vai ser uma questão discursiva para analista, uma questão só, que vai valer 30 pontos e ela vai estar dentro da parte de conhecimentos específicos. Por isso que eu estou falando que vai cair direito tributário, legislação aduaneira, direito constitucional tributário, alguma coisa que pode cair de processo tributário, administrativo, pode ser que apareça. Só vão ser corrigidas as provas discursivas, pessoal, quem foi aprovado e classificado na prova objetiva, no quantitativo de 3 vezes o número de vagas para cada cargo, tá? Respeitados os empates na última posição. Então, é lógico que a gente tem que olhar, né, a ampla concorrência, PCD e negros, tá? Ó, aqui, né, deixa eu subir, tá? Os candidatos cujas provas discursivas não forem corrigidas, estarão automaticamente eliminados e não terão nenhuma classificação nesse concurso, né, naturalmente, tá? Professora, como é que tem que entregar essa prova? Lógico. Aqui, pessoal, para quem acha que é bobagem, né, escrever com letra legível, que essa letra não tem que ser bonita, ela tem que ser legível. Se ela for ilegível, pessoal, a prova não precisa ser corrigida pelo examinador, tá? Veja, pessoal, a prova tem que ser forma legível, a caneta esferográfica de tinta azul e preta, fabricada em material transparente, e a resposta definitiva deverá ser obrigatória transcrita na folha de textos definitivos. Não adianta você fazer rascunho e entregar lá. Não serão, tá vendo, ó, serão considerados os acertos das respostas dadas, o grau de conhecimento demonstrado, a fluência e a coerência da exposição. A nota, pessoal, será prejudicada proporcionalmente caso ocorra abordagem tangencial, parcial, diluída, em meio de divagações, colagem de textos, questão apresentada ou de questões apresentadas na prova. A prova não vai admitir nenhuma consulta, você vai fazer a prova sem consulta nenhuma, tá? E você vai receber 0 na prova discursiva, ela é importantíssima, né? Leva muito a nota de um candidato, né? Se tiver coisa em branco, ó, se for escrita de forma diversa, no todo ou em parte, se tiver em branco, letra ilegível. Ai, que linda, né, professora? Muito bem, viu, querido? Quem escreve de forma ilegível se lasca. Não pode, tem que escrever de forma respeitosa. Tem alguém lendo. A folha de texto definitivo da prova não poderá ser assinada ou rubricada. Pessoal, não pode identificar. Não pode. É identificação de prova mesmo. Acontece na segunda fase de OAB. Nem pode conter nenhuma marca que identifique o candidato, pelo amor de Deus. Não me coloca tracinho, bolinha, traço, né, se teve dentro do texto, mas uma bolinha, uma indicação. Vou mandar um recado, senhor examinador, considere isso daqui, pulei linha no meio do negócio e vou pedir para ele colocar uma... Leia-se 2 pontos, pelo amor de Deus, não pode colocar isso, viu? Sob pena de anulação automática, e vai ser eliminado do concurso, tá? Não pode, pessoal, escrever recado nenhum. Vi, diverso, veja, não sei o que, nada disso. Rasurei, o que eu faço? Passa um traço. Não se comunique com o examinador, passa um traço e continue escrevendo, tá?
E somente o texto que está transcrito para a folha de texto definitivo vai ser considerado. O que você colocou lá no seu rascunho não será considerado, tá bom, pessoal? Cuidado com isso. Não tem substituição de folha. Ai, professor, pelo amor de Deus, errei a folha, eu quero outra. Não pode, não tem. Isso aqui é muito normal nos concursos, né? Não tem substituição, tá? Então, cuidado com isso, né? Preste atenção nisso aqui. Vamos passar para um lugar bem interessante, que é o ponto do edital, porque ele volta para falar das vagas, tá, pessoal? Ele volta para falar isso. Vamos falar de um ponto do edital que é extremamente interessante e importante. E, naturalmente, pessoal, é o primeiro anexo, tá? É o anexo 1 do conteúdo programático. Vou falar de tributário, lógico que eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? Para auditor fiscal, tá? E vou, lógico, sair de conhecimentos básicos e vou para minha provinha de conhecimentos específicos, tá? Vou para minha prova de conhecimentos específicos e vou colocar aqui, dentro de conhecimentos específicos, já vi direito previdenciário. Ai, que legal, vai que é previdenciário, hein? Direito tributário. Ó, direito tributário é uma prova clássica de direito tributário, tá? É todo o conteúdo que cai na OAB. Professor, eu nunca fiz OAB, eu não sou nem advogado. Não tem problema. Não tem mal nenhum. Às vezes até uma qualidade, viu? Não é defeito nenhum. Mas uma prova, pessoal, que pede para você competência, limitações ao poder tributário, ou seja, os princípios, vai cair, então, imunidades, vai cair conceito e classificação de... todos os princípios vão estar aqui, classificação de tributos, tributo e competência dos tributos, a competência cumulativa, residual, fontes, a fonte, ou seja, qual é o papel da lei complementar, lei ordinária, fonte secundária, fonte primária, de medida provisória, de normas, de portarias, vigência da legislação tributária, aplicação e integração, como é que funciona a isenção, como que é interpretada, obrigação tributária principal e acessória do 113, fato gerador do 114, 115, 116, sujeição ativa e passiva, quem que ocupa o polo ativo, o polo passivo, como que é a solidariedade, como que é a capacidade, qual é a influência do domicílio tributário que é declarado por você, como que funciona a responsabilidade tributária, conceito, todas as hipóteses de responsabilidade tributária estão aqui, dentro desse lugar. Crédito tributário, suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário, a constituição dele, o lançamento, hipótese de lançamento, lançamento por homologação, lançamento de ofício, lançamento por arbitramento, aferição, por declaração, lançamento misto, híbrido, por homologação. Vai cair também, ó, aqui, ó. Que legal, ó, tá vendo? Exclusão, extinção, suspensão de crédito tributário, vai aparecer tudo isso daqui. Pagamento indevido, ou seja, repetição de indébito. Vai aparecer na prova também a parte final do Vademecum, a parte final do Código Tributário Nacional, garantias e privilégios do crédito tributário, administração tributária, fiscalização tributária, dívida ativa, naturalmente, o PAF, processo administrativo e fiscal, sem dúvida nenhuma ia aparecer, crimes contra a ordem tributária, que é uma delícia estudar, é uma delicinha, ação cautelar fiscal, que é bem legal. E aí, uma coisa bacana que apareceu aqui, ó. Olha que legal. Vai aparecer a Lei de Liberdade Econômica e a sua mitigação perante o direito tributário. Vamos estudar isso. A lei recente, 2019, ou seja, não caiu no concurso passado, né? A lei tá aqui. A tributação no regime falimentar. Sabe o que eu acho que vai aparecer aqui? O privilégio do crédito tributário. E como que o crédito tributário é visto dentro do regime falimentar. A ordem de pagamento desse crédito, eu acho que vai aparecer isso também, viu? O juiz que vai continuar tendo, né, ele vai ficar ele vai continuar apreciando o crédito tributário quando há uma decretação de falência, a gente não desloca o crédito lá para o juiz falimentar. Planejamento tributário vai aparecer. Eita, professor Ricardo Lobo Torres, tenho certeza que ele vai ser lembrado nessa prova, respeitosamente lembrado nessa forma. Nessa prova, abuso de forma e interpretação econômica do direito tributário. Vamos cruzar as informações. Legislação tributária. Pessoal, olha que interessante, né? Ele colocou aqui pra gente algumas coisas bem legais, de coisas gerais que aparecem, né, pra gente, né? As espécies tributárias, escola pentapartida, vai aparecer imposto, taxa, empréstimo compulsório, contribuições especiais de melhorias. Aqui na legislação tributária, pessoal, ele não mostra ICMS, o que é uma novidade para nós. Ele não colocou aqui para nós ICMS.
Mas posso te falar uma coisa? Eu acho que de repente ele pode fazer uma pergunta sobre ICMS, porque, por exemplo, durante o momento do desembaraço aduaneiro, de acordo com a súmula vinculante 48, incide ICMS, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9A da CF, incide no momento do desembaraço aduaneiro, quando a pessoa importa uma mercadoria. Então, mesmo não tendo isso daqui, eu acho importante a gente estudar, viu? Eu acho que pode cair alguma coisa assim. Imposto de importação, lógico, vai aparecer todos os princípios e regras sobre imposto de importação, óbvio. Imposto de exportação, princípios e regra, base econômica. Vai aparecer o ITR, vai cair ITR na prova também. Tudo sobre ITR, imposto de renda vai chover, imposto de renda de pessoa jurídica e física, sobre os seus princípios orientadores, critérios de orientação, responsabilidade tributária, lógico que vai aparecer tributação definitiva, vai aparecer tudo isso, tá? IPI, lógico, vai ser gigantesco o conteúdo de IPI no sentido que a gente estuda. Ele colocou coisa assim, ó, princípios e regras constitucionais, fato tirador, contribuinte base de cálculo, imposto sobre operações financeiras, IOF, naturalmente vai aparecer, contribuições sociais, vai aparecer pra gente também, PIS, PASEP, contribuição sobre o financiamento da Seguridade Social, base de cálculo, CSLL, fato gerador, vai aparecer tudo isso. CSLL vai estar aqui também, contribuição social sobre o lucro líquido, olha aqui, ó, no item 8, tá vendo, ó? Princípios, regras, vai aparecer CID, contribuição de intervenção, domínio econômico, tá vendo? Os tributos de competência da União, impostos de competência privativa da União e as contribuições de competência privativa da União vão aparecer também. E é lógico que vai aparecer imunidade, vai ter regra de isenção aqui também, sem dúvida nenhuma, né? Então, as contribuições de intervenção do domínio econômico. Legislação aduaneira, pessoal, muita coisa foi suprimida também. Aí, olha que interessante. Imunidade de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão, tem imunidade CMS. Então, é melhor a gente estudar. Jurisdição aduaneira, território. A questão era sobre território aduaneiro, tá? Porto, aeroporto, alfândega, naturalmente vai aparecer isso na nossa prova. Impostos e taxas. Eita, incide o imposto, ICMS também eu acho que vai aparecer, tá? Eu acho que é uma questão disso aí. Contribuição na importação e na exportação, né? E no imposto de importação também, pagamento, depósito. Lógico que isso vai aparecer, né? Ó lá, imunidade, tá vendo? Ó, contribuição de PIS e PASEP para importação. Vai aparecer isso na prova também. Ó. 4, ó, regime aduaneiro especial. Aplicado em área especial, trânsito aduaneiro, eu acho que vem alguma questão relacionada a isso. Através do drawback também aparece um regime de entreposto aduaneiro, também pode aparecer na prova, na parte discursiva, tô até falando isso, tá? Eu acho que eu tô falando sobre isso, eu acho que pode aparecer neste ponto da prova. A gente vai estudar isso também, né? O item 5, despacho aduaneiro, vai ter questão de despacho aduaneiro, vai ter questão que está no item 6 aqui sobre a pena de perdimento, ou seja, as infrações e penalidades, vai ter pena de perdimento, vai ter multa, sanção administrativa, vai aparecer isso na prova, tá? Decadência e prescrição, olha, ele colocou aqui, decadência e prescrição de crédito tributário, mas decadência e prescrição está dentro de um subitem lá, que é o tema crédito tributário. Subitem hipótese de extinção de crédito tributário. Mas a gente vai falar sobre isso também dentro do direito, dentro dessa parte de aduaneira, né? Tá? Eu acho importante a gente estudar isso também. Ó, vai aparecer o Fundaf, lógico que vai aparecer, né? E analista tributário, pessoal, também vai ter um edital muito ali, coladinho. E a gente não vai fazer isso separado, né? A gente vai estudar junto, a gente vai estudar o pessoal de analista e auditor da Receita Federal a mesma coisa. Por quê, professora? Porque, pessoal, a gente não tem muitas diferenças aqui, não. A gente não tem isso. A gente tem um edital muito coladinho um no outro, do que a gente vai precisar estudar. Apareceu aqui, né? A letra L estava suprimida aqui, mas a legislação aduaneira está igual. Então, assim, pessoal, não vai ter diferença de uma prova para outra, eu digo, em direito tributário. Legislação tributária aduaneira, eu acho que vai ter diferença, na prova de conhecimentos básicos. E na parte de conhecimentos específicos, para tributário, a gente vai ter a mesma carga. O que a gente estuda para um cargo, a gente estuda para outro cargo. Professora, como é que eu vou conseguir me organizar para isso? Pessoal, o que eu acho interessante? Você vai ver na descrição desse vídeo esse edital. E na descrição desse vídeo também, a gente vai com o tempo inserir o desenvolvimento de um curso.
Naturalmente, para a gente falar sobre a parte teórica e a parte de questões. O que é interessante você fazer? Eu não estou falando para você comprar o meu, mas eu acho que é interessante você procurar com calma um curso que tenha aulas atualizadas, você tenha garantia disso. Que essas aulas, além de atualizadas, estejam voltadas para o edital, porque não adianta nada você comprar um monte de aula sem estar voltado para o edital. Que as questões sejam voltadas, e a gente tem inúmeras plataformas de questões que hoje oferecem esse serviço de questões, tá? O curso Roberta Boldrin vai oferecer questões junto com a parte teórica, então teoria mais resolução de questões, teoria mais questões resolvidas, que a gente chama, e a gente vai também trabalhar a possibilidade de mentorias, a depender da necessidade, da demanda aí. É provável que a gente abra uma turma de mentoria, até estava querendo fazer mentoria presencial, mas vamos ver, né, como é que vai estar a Covid-19, só a gente faz a mentoria online também. O que é importante? Você perceber que a carga de direito tributário é uma carga altíssima para esse concurso, mas que você não pode desprezar as outras disciplinas e matérias. Tem curso preparatório, pessoal, que vai inventar um monte de coisa e um monte de coisa desatualizada. Então ele manda o cara gravar lá um monte de aula X e isso é jogado para você. Como é que eu estudo? Bom, eu acho que a organização de estudo, se você não tem um planner, um calendário, faça isso. Ah, uma pessoa me perguntou, Pro, se eu estudar 4 horas por dia é suficiente? Depende de como você vai utilizar essas 4 horas para estudar. Eu acho que fazer questões e aliar isso com teoria é sensacional. Ah, outra coisa, né? Agora vai chover gente que é servidor público federal inventando nesse momento que também é professor. É porque o cara passou num concurso que ele pode dar aula. Não, ele passou no concurso, ele é servidor. Pode ser que ele seja as duas coisas, mas a pessoa, porque ela passou, ela vai pegar um método que ela criou e vai dar para você. Cada um cria seu método. Tem coisas que a gente vai falar durante o curso que naturalmente vão te ajudar. Tem gente que é muito visual, tem gente que é muito mais... professor, eu ouvi, consigo. Tem gente que precisa escrever. Tem gente que precisa fazer fichas pautadas, fichas mnemônicas, mas uma coisa que você precisa fazer é resolver muitas questões. Professora, como assim você precisa resolver questões sobre a matéria? E sabe qual que é a melhor forma de você fazer isso, meu? Pegar o edital. Gente, pegar o edital e saber, dentro do edital, e colocar lá, nas questões, tudo o que você precisa ter. Por exemplo, proposição, conectivo em raciocínio lógico matemático. O que precisa disso? Questões que você vai precisar organizar dentro do seu estudo e resolver questões. Parte teórica, material que o curso lhe fornece e mais questões. Aqui no curso Roberta Boldrin a gente vai ter as 3 frentes de tributário. Comigo aqui você vai estudar direito tributário, constitucional tributário, legislação tributária e legislação aduaneira. São essas 3 frentes que eu vou te dar. E eu vou te preparar para a prova discursiva, que provavelmente vai ser uma questão de tributário que vai aparecer. Direito constitucional tributário, direito administrativo com tributário e legislação aduaneira. É isso que eu vou fazer aqui no curso. Mas, professor, eu preciso adquirir outros cursos para conseguir ter a minha carga, né? Conseguir me dedicar. Tá certo, perfeito, eu concordo com você. Ou você adquire uma plataforma de questões que tenha aulas teóricas e que também tenha material para você. E eu acho que isso é legal e talvez te ajude. Professor, é suficiente? Depende de você, né? Depende de como você estuda, de como que você vê a prova. Então, esse nosso primeiro encontro, nosso primeiro objetivo foi falar como é que o edital veio. O edital suprimiu muita coisa, pessoal, ele está bem mais enxuto do que os editais de 2014 e 12. Em comparação, eu fiz a comparação, a gente tem mais de 15 temas que foram suprimidos, isso é sensacional, porque o edital vem mais enxuto, uma prova mais objetiva, uma prova mais específica, inclusive para o cargo que vai ser ocupado, né? Inclusive para o cargo que a gente vai ter ali de ocupação, né? Então, a primeira coisa, você precisa naturalmente saber, né, qual que é a atribuição do cargo. Então, aqui, ó. A atribuição do cargo está no anexo 2, o auditor da Receita Federal. Ele precisa, se ele for auditor da Receita, no exercício da competência da Secretaria Receita Federal em caráter privativo, ele vai constituir crédito tributário realizando o lançamento, auto de infração e imposição de multa, proferir decisão ou participar de processo administrativo fiscal, em processo de consulta, processo de restituição ou compensação de tributo e contribuições de benefícios fiscais, executar procedimento fiscalizatório em loco ou então à distância, né, procedimento fiscalizatório, examinar a contabilidade de sociedade, realizar apreensão e controle aduaneiro de mercadorias, livros, documentos. Professor, eu fico fascinado pelo programa, aqueles programas que mostram, né, o povo brasileiro, né, os auditores da Receita Federal e a polícia fazendo apreensão, né? Mas o auditor de Receita não são todas as pessoas daquele programa, daqueles programas lá, né?
Esqueci o nome dos programas, mas programas super legais, eu adoro assistir também, acho ótimo. Proceder à orientação do sujeito passivo em relação à interpretação da legislação tributária, supervisionar atividades ao contribuinte, de orientação também nos postos de fiscalização, né? Ou lá, quando a pessoa está trabalhando no aeroporto, né, nos portos também. O analista tributário vai fazer atividade técnica preparatória ao exercício do auditor da Receita Federal. Ele trabalha como auxiliar ali da Receita Federal, mas na verdade hoje em dia na prática não é bem assim, né? Mas no começo talvez seja, mas depois a pessoa fica, né, com exercícios bem semelhantes, né? Atuar no regime de matérias processuais e processos administrativos, em relação à linha B do inciso 1 do caput desse artigo, a mesma coisa que faria lá no PAF, né? Ele responde no PAF, auxilia no processo administrativo fiscal, exercer em caráter geral e concorrente às demais atividades inerentes à Secretaria da Receita Federal. Aquilo que a Receita Federal vai atribuindo, até em razão de modernidade, né, pessoal? Até em razão, assim, de uma modernidade da fiscalização, uma modernidade na fiscalização que é realizada por drone, enfim, várias situações que acabam auxiliando os auditores e também os analistas da Receita Federal em procedimentos fiscalizatórios que vão se modernizando ao longo dos anos, né? Então, é um trabalho mais de apoio, tá? Então é importante saber essas atribuições para que você escolha o cargo, fique esperto em relação, então, à abertura e fechamento dessas vagas e fica aqui no meu canal, porque a gente vai te explicar muita coisa, vai ter bastante matéria aqui e o objetivo do curso vai ser, né? Eu vou lançar o curso, vai ter descrição depois, a gente vai colocar a descrição nesse vídeo também, teoria mais questões resolvidas. E a gente vai ter uma turminha de mentoria também para te ajudar se você precisar de um auxílio mais aproximado aqui da professora, tá? Me siga nas redes sociais, o @betaboldrin, com 2T de tatu, Boldrin, N de navio no final. E, por favor, manda mensagem. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário nesse vídeo aqui também. Entre no meu site, robertaboldrin.com, e a gente vai colocando bastante coisa para você também, mandando materiais se você precisar, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê. Até mais.